E aí, enquanto você está fazendo esse trabalho, eu costumo também, pra mim, liderança tem muito a ver com paternidade, sabe, Vi? Quando Eu você... adoro falar essa palavra, É... porque eu também Você também vê assim? acredito, aham. Então fala do que você pensa disso, eu quero te ouvir, aí depois eu Porque falo. quando a Ju trouxe esse ponto de que tem a ver com paternidade, porque a paternidade, a figura de um pai, ele é primário na nossa vida e é aquele contato que a gente tem como líder, como aquele que nos ensina, que pega pela mão, que nos incentiva, ou não, enfim, depende de cada nível de relacionamento. Mas ele é a primeira pessoa de autoridade que você teve contato na sua vida. Que te alimenta, enfim, a mãe também, né, levando também pro lado de pai. Paternidade é lato sensu, né, pai e mãe. Isso, pai e mãe. Então, ali a gente pode, junto nesse conhecimento, nesse contato, você pode aprender muitas coisas boas, como muitas coisas que podem bloquear, podem te fazer, às vezes, ter acesso a conhecimentos ali, naquele relacionamento, às vezes por um forte impacto, né, no relacionamento, que pode fazer, às vezes, você ser uma pessoa até limitada. E depois você está diante de uma liderança do seu filho. Vamos falar de uma liderança pequena, da sua autoliderança, que você já trouxe aqui pra gente. Agora vamos um pouquinho mais. Liderança dentro da sua casa. Depois liderança dentro do seu trabalho. E aí por aí vai. No qualquer meio social, né, você pode ser um líder. E isso, às vezes, eu acredito que quando a gente não tem esse autoconhecimento, desse relacionamento que foi o primário na nossa vida, de vínculo, de modelo, de liderança que foi lá atrás, às vezes a gente pode ser bloqueado e não ter todo o exercício daquela potência que a gente tem até para ajudar outras pessoas. Porque eu acho que eu adorei como você falou aí, que o líder, ele é aquele que incentiva, né? Aquele que você consegue incentivar e fazer aquela pessoa brilhar. E a partir disso, o resultado vem para todo mundo, né? Não porque... E essa sua última fala é o que pra mim mais pega de paternidade. Porque o pai cria o filho pro mundo. O pai de verdade, né? Um pai, uma mãe que realmente entendem, que são curados, como você mesma falou, né? Eles olham pro filho e pra filha e falam assim, cara, eu quero que esses caras sejam maduros, capazes e que eles transformem o mundo. É mais ou menos assim que um pai e uma mãe olham para um filho. E um líder maduro de verdade, de certa forma é assim que ele olha pro seu liderado. Ele olha e fala, eu vou formar esse cara para ele voar e para ele cumprir um propósito melhor que o meu ainda, para ele ser melhor que eu. É difícil isso, quando você fala no âmbito de corporação, é super difícil para o cara ser grande o suficiente para pensar dessa forma. Mas quando quando o líder atinge esse nível de maturidade, muda tudo na forma de fazer. E lógico, quanto melhor ele fica em formar pessoas desse jeito, mais produtiva aquela organização fica e mais reconhecido esse cara é. Então assim, às vezes as pessoas não são isso porque elas têm medo, né? Então quer dizer, o cara vai ser maior que eu, vai ser melhor que eu e aí eu vou ser demitido? Não, meu amigo, se você está se formando um líder de verdade, cada vez você vai ser mais insubstituível. Porque a tua figura vai ser essencial para fazer essa companhia ou essa organização voarem cada vez mais alto, né? Interessante. E aí, o que é bacana, pensando até nessa questão da liderança de si mesmo, o líder, ele é um cara que... A gente chama liderança, que nem a gente estava falando antes também. Liderança é um conceito que é definido de várias formas. Alguns falam como uma competência, alguns falam sobre processo, alguns falam sobre modelo, estado, enfim, cada um fala de uma forma. Pra gente, a liderança é uma macrocompetência, cheia de microcompetências. E essas microcompetências, elas vão sendo desenvolvidas ao longo da nossa vida. Então hoje, o que eu falei, que todo adulto mentalmente saudável pode se desenvolver, as neurociências dizem que sim, né? Porque o que é desenvolver uma nova competência, uma nova habilidade? Nada mais é do que você desenvolver novos caminhos neurais. Então a gente tem lá, a gente tem toda a nossa estrutura mental, um monte de caminho consolidado que corresponde aos nossos hábitos internos, que nem no iceberg, o pensamento e o sentimento, hábitos externos, que são como a gente se comporta. Isso se chama de neuroplasticidade. Neuroplasticidade, né? Exatamente. E aí, a partir daquilo que a gente se alimenta, né, da vida, seja consciente ou inconscientemente, nosso cérebro vai mudando física, química e funcionalmente. Então, ele muda mesmo.